Então tá, continuando aqui, pessoal, a gente vai falar sobre o período clássico. Aí sim, a Roma no seu esplendor, como a gente conhece ela, com a ideia do Senado também, certo? E vamos lá, olha só, período marcado pela atividade dos pretores e dos jurisconsultos. A gente já mencionou na primeira parte da aula quem eram essas pessoas aí, qual que era esse cargo, mas agora vamos um pouco mais a fundo. Olha só, pretor era um magistrado cuja atribuição era de investigar alegações das partes, determinar os limites do conflito e levá-los ao juiz. Pessoal, vocês não vão pegar, mas existia o cargo de juiz e o cargo de pretor aqui no sistema brasileiro. O cargo de pretor foi extinto. Ainda temos um ou outro pretor que está em atividade, mas não é um cargo que existe mais. Então, novamente, direta influência do nosso sistema aqui romano. Tá? Acho que então era alguém que era um magistrado, era alguém eleito, né, escolhido pela população, e ele fazia toda vez. É como se fosse uma ideia de uma eleição. Ó. Ele prometia, ele lançava um édito. Aqui que o édito é, né? Uma espécie, é quase como uma súmula, uma espécie de um compromisso que ele fixava dizendo, olha, esta é a postura que eu vou adotar. Quando eu assumir, eu vou orientar os juízes a agir assim, 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 assado. Então ele publicava, ele lançava esse édito e isto era cumprido então pelos magistrados. E a função dele, claro, né, era investigar alegações das partes. Era alguém que fazia ali o meio de campo, né? Ele ouvia as partes, legal, então é isso, tem fundamento isso que você está dizendo? Tem, tudo mais, né? Que é o campo de limite do conflito? Sobre o que estão debatendo aqui? É propriedade? É uma questão de herança? Entendi, legal, é isso aqui, entre outras coisas, né? Ele também fazia as fórmulas que a gente chama, né? Um documento no qual constavam os aspectos do litígio e se era outorgada a competência para o juiz condenar ou absolver o réu. Uma espécie de um roteiro que o juiz ia seguir, digamos assim, narrava basicamente o caso e dizia, olha, nesse caso aqui você pode absolver se for tal coisa ou condenar se for tal coisa, meio que quase como um roteiro. E o juiz tinha que agir em cima disso. Então, ele atuava também tanto nos julgamentos cíveis como criminais. Mas percebam a importância, né? Alguém exercendo uma espécie de meio campo ali antes da palavra chegar no juiz. Então isso é importante para essas ideias de processo. Hoje nós temos vários agentes no nosso processo atual que são importantes. Nós temos, por exemplo, o oficial de justiça, alguém, né, que vai atrás das partes. Né? Claro, mudou um pouco agora com o novo CPC, mas o oficial de justiça era o responsável pelas citações das partes, de testemunhas, ele ia atrás, ele chamava pessoas para fazer parte do processo. Participava dessa questão quando tinha um tirar bem de alguém, então o oficial de justiça ia na casa das pessoas fazer os levantamentos de valores, o que a pessoa tinha, enfim, era um cargo intermediário, né? Alguém que estava entre a decisão final, né? Alguém que trazia substratos para o final. E aí os jurisconsultos, que eu acho essencial nós debatermos, acho o ponto principal, vou até ler aqui o conceito doutrinário, olha só. São juristas que emitiam pareceres jurídicos sobre os casos concretos, responsáveis pelos pareceres jurídicos, né? Então, os juízes, quando estavam em dúvida, eles recorriam aos jurisconsultos. Então, nós temos pela primeira vez na história estudiosos oficiais do direito. Nós tínhamos, claro, antes, na Grécia Antiga, a gente estudou um pouquinho, nossos amigos, os logógrafos, mas aqui é diferente, né? O logógrafo ele estava mais preocupado em fazer uma boa retórica, claro, com embasamentos técnicos. Ele estava preocupado em fazer uma defesa para um caso. O jurisconsulto ele está vindo numa ideia de, não, peraí, vamos estudar a essência do fenômeno jurídico, vamos compreender a coisa aqui como um todo, né? Vamos analisar este caso aqui, por que ele foi julgado assim, qual é a nuance, enfim, eles participavam diretamente da vida ativa jurídica da Roma.
E aí então, legal, um juiz estava com dúvida, o que eu faço? Vou chamar os jurisconsultos, e eles debatiam, eles ajudavam, né? Eles davam um parecer doutrinário, uma opinião fundamentada, científica do negócio, e o juiz, legal, utilizava isso como fundamento, como substrato. E nós temos hoje em dia, a doutrina é uma fonte do direito, não é? Perfeito, então daqui, olha, a origem, então, desse conceito de doutrina. Porque, olha só, o juiz, ele estuda com base na doutrina. O juiz não é obrigado a saber todo o direito. O juiz, né, às vezes, recém se formou, então tem pessoas que estudam muito mais tempo do que ele. Tem pessoas que criam teses incríveis e utilizam isso botam isso nos seus livros e tudo mais, e claro, os juízes têm a liberdade de pegar e aplicar teses. Isso acontece direto no nosso Supremo Tribunal Federal. Eu falo em aula com vocês, né? Tem várias teorias que o pessoal pega dos livros e joga ali. Pronto, né? Então, é bem importante isso aqui. Continuando aqui. Sua atividade foi essencial em vários aspectos. Primeiro, que a possibilidade de leigos estudarem o direito e sua aplicação removeu o monopólio anteriormente exercido pelas classes sacerdotes. Isto é, o direito passa a ser mais técnico e laico do que religioso e costumeiro. Ademais, os jurisconsortes ensinavam o direito para os interessados, tornando o seu conteúdo mais acessível. Então o direito deixa de ser aquela coisa complexa e distante e começa a se tornar uma coisa mais próxima, uma coisa mais acessível, e claro, o essencial é ter esse aspecto mais laico, esse aspecto mais distante da religião, da mitologia romana. Olha aqui um conceito do Volkmer agora. O direito de então apresenta um caráter essencialmente laico e individualista, e não entendo aqui individualista como uma coisa pejorativa, uma coisa negativa. Individualista no sentido de, o direito se aplica às pessoas, tá? Cuja interpretação de suas fontes, cada vez mais de natureza legislativa do que constitucionária, compete a um corpo de profissionais especializados, os jurisconsultores. Então isso é muito importante. E nós temos, agora eu comentando, uma análise crítica minha, hoje em dia nós temos um problema muito sério, porque as editoras, né, inclusive foi 2 semanas atrás, fui numa palestra, um cara comentou isso aí, um doutrinador, né, e o pessoal debateu sobre isso. As grandes editoras, o que elas fazem hoje? Bom, quero publicar um livro. Quem eu vou atrás? Olha, eu vou atrás do pessoal que tem muito seguidor no Instagram, porque isso dá um bom coeficiente de vendas. Óbvio, né? O cara divulga o próprio livro, muitas pessoas vão ver, as pessoas vão divulgar, aquela linha de progressão geométrica. Agora, nós temos muito material, muita tese boa, muita tese interessante que enriqueceria muito o direito, mas que não chega, né? Não desperta esse interesse econômico. Daqui a pouco um professor que não tem um perfil muito de rede social, que não tem muito essa facilidade de conversar com uma câmera, de interagir em Instagram, em Facebook, coisa da vida, e aí acaba perdendo espaço de mercado e sua tese acaba não atingindo, não chegando até os tribunais. Né? Diferente de outros que têm milhares de seguidores, né? Funciona melhor nessa lógica de mercado, e aí os editores vão atrás. Isso nem sempre significa que os melhores livros, que as melhores obras vão ganhar luz, vão ganhar vida. Então nós temos esse problema hoje em dia, tá? Mas lembra então, né, que isso é muito importante. E continuando aqui sobre o nosso jurisconsulto, ele também era responsável pela jurisprudência, um nome parecido, né? Os resultados de suas interpretações serviam como doutrina, quer dizer, utilizavam aquilo como base. Nessa mesma palestra, então, esse cara, esqueci o nome dele agora, mas é um cara famosinho até no direito constitucional, ele comenta sobre o fato, ele estuda muito isso aí, que na Itália, por exemplo, onde era Roma, eles entendem doutrina não só como os livros, o conceito de doutrina lá é maior, é mais amplo. Doutrina para eles é tudo que um juiz pode utilizar para fundamentar a sua decisão, e isso inclui, claro, a própria jurisprudência, tá? Então, os jurisconsultos faziam isso. Eles auxiliavam os juízes nas decisões, eles escreviam teses sobre temas, eles davam o parecer deles e, claro, isso virava jurisprudência, certo? Então, muito interessante, muito importante a gente analisar esse aspecto científico do direito, né? Afasta essas questões laicas, afasta, né, vamos ser
técnicos, vamos ser científicos, vamos tratar o direito como uma ciência, como uma coisa, né, séria. Não vamos deixar que costumes, que opiniões, que questões externas influenciem diretamente a nossa aplicação do direito, certo? Então, claro, tem muito mais coisa do período clássico, mas esses dois pontos são os que eu mais gostaria de destacar para vocês, né? A atuação do nosso pretor como um intermediário processual e, claro, o jurisconsulto como essa figura que vai dar mais do que nunca um ar científico, um ar técnico para o nosso direito. E aí, para encerrar, pessoal, a gente vai ter o período pós-clássico, né? Período um lapso temporal bem significativo, e aqui também vou ser sucinto, mas é o período que ele é marcado pela decadência. Né? Roma começa a não ter mais espaço para conquistar, não consegue mais ampliar as suas fronteiras, então isso reduz muito a sua capacidade produtiva, não vem novos escravos, começa a ter problemas de corrupção, os bárbaros, os germânicos, cada vez mais a crescer o zóio, né, em cima do território romano e tudo mais. Então aqui é a decadência, né? Aqui o negócio era lindo, era perfeito, não é mais. O império está em ruínas, tá? E aí o que acontece? Tem um rapaz lá, o Justiniano, o imperador, que ele pensa, não, peraí, isso ele estava lá em Constantinopla, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar toda essa rica tradição romana, essa tradição linda, milenar aí, de tanta lei incrível, e vamos transformar isso em códigos, né? Então ele vai criar os grandes códex, ele vai juntar todas as leis que existiam em Roma, vai codificá-las, e isso vai ser essencial para a gente conhecer futuramente o direito romano, né? Porque quando os bárbaros entram lá, destroem tudo, né? Não fica muita coisa em pé. Então, o fato do Justiniano, lá em Constantinopla, que era o Império Romano Oriental, fazer esse estudo e buscar as leis e trazer elas e transformar num código, isso é muito importante, né? Aqui, né? O código, então, é a codificação das leis. O digesto, ele vai pegar a codificação dos pareceres dos jurisconsultos, quer dizer, todas as opiniões, a doutrina da época, né? Ele vai também colocar isso no digesto, num corpo escrito. As institutas, né, o Manual de Direito para Estudantes e Acadêmicos, a Novelae, que são novas leis criadas por Justiniano. Enfim, ele começa a formar esse corpus iuris civilis, esse corpo jurídico, né, esse corpo de leis cíveis que existiu na Roma no seu auge. E isto vai ser essencial, tá, galera? Isso vai ser muito importante para a gente, para a posterioridade, né? Porque a gente viu, eles têm toda essa tradição e que seria meio que seria perdida, digamos assim, muito disso seria perdido, mas o fato de ele fazer a codificação e dela viver por tanto tempo lá em Constantinopla faz com que ela sobreviva. E aí depois, né, claro, depois de Roma a gente vai ter ali o período feudal, um período bem parado em alguns aspectos, né? Mas depois do período feudal o pessoal redescobre o direito romano, e aí tem o códex, tem o digesto, tem tudo isso, e vamos reaplicá-los, porque isso aqui é muito melhor do que foi desenvolvido na era medieval. A era medieval, em vários aspectos, jurídico inclusive, foi uma época de retrocesso. Aí agora não, peraí, nós temos isso aqui que é melhor, não é? Então isso nas próximas aulas, né, a gente vai estudar o direito medieval, a gente vai analisar com mais calma essas questões aí de como é que funcionava o direito na época, mas percebam, a codificação do Justiniano foi essencial justamente para nós conhecermos o direito romano e para ele ser redescoberto e reaplicado depois, certo? Então, por fim, pessoal, vamos falar aqui do nosso problema, um dos problemas da aula, que era a questão do direito da propriedade. Tá? Então, eles foram pioneiros, né, nessa noção de propriedade privada, né, porque os demais povos praticamente todos utilizavam essa ideia de usufruto em favor do governante. Alguém trabalhava a terra do faraó, alguém trabalhava a terra do não sei o quê, e justamente em virtude disto pagavam uma porcentagem da colheita, uma coisa assim, para o rei. Os romanos vão, não, agora propriedade privada, e vamos trabalhar e elaborar, lapidar melhor essa ideia aqui, né? Só que olha só, o fundamento da propriedade
Nós, hoje em dia, qual é o fundamento? É a tradição, né? Você comprou, vocês vão lá no registro de imóveis, vocês fazem a transferência e é seu. Está lá matriculado o negócio em teu nome, o negócio é teu, pertence a você, você comprou, certo? Então, o nosso fundamento hoje é este. Bem sucinto, né? Você comprou, você pagou, você transferiu, é seu. Naquela época tinha um aspecto muito religioso, tá? Que linka muito o que a gente falou antes, aquela ideia dos antepassados, né? Então é uma lógica distinta. Aqui ó, eu vou ler um trecho do Fustel de Coulanges, do clássico dele, A Cidade Antiga, olha só. Como em tudo isso se manifesta o caráter da propriedade. Os mortos são deuses pertencendo propriamente à família e só a família tendo o direito de os invocar. Esses mortos tomaram posse do solo, vivem sobre esse pequeno outeiro e ninguém, a não ser da família, pode pensar em introduzir-se no seu grêmio. Ninguém igualmente tem o direito de desapossá-los da terra que ocupam. Um túmulo entre os antigos não pode ser destruído nem deslocado. Proíbem-se as mais severas leis. Aqui está, pois, parcela de terra em nome da religião, tornada objeto de propriedade perpétua em cada família. A família apropriou-se dessa terra, colocando nela os seus mortos, ficando-se lá para sempre. Então percebam a importância, né, aqui essa ideia de como a propriedade está muito linkada com o aspecto religioso. É lá que teus mortos estão enterrados. Eles tomam aquela terra, de certa forma, não é? Portanto, você não pode simplesmente vender aquele teu terreno e outra pessoa adquirir, porque é lá que os deuses da tua família estão enterrados, né? Então, olha que diferente, olha que interessante, né? Então, claro, isso dependendo do período histórico e tudo mais, vai se relativizando, mas no fundamento em si é este, né? Então, os modos de aquisição aqui, né, da propriedade em Roma, propriedade quiritária, quer dizer, que já existia desde o começo, né? Você chegava lá, você fazia a aquisição originária, vamos fundar uma cidade, então cada um ficava com um pedaço, né? Então esta era uma forma de ocupação, digamos assim. Usucapião, você utilizar por muito tempo a terra, você poderia então clamá-la para você. Propriedade bonitária depois, tudo mais, né? Enfim. Deixa eu ver o que mais tem de importante. Tá, então acho que era isso, né, pessoal? Próxima aula eu vou fazer uma revisão nesses pontos aqui, ficou uma aula mais extensa que as demais, mas lembrem então, né, que Roma vai ser, portanto, referência neste aspecto aí de ciência, de laicidade, de tirar aspectos religiosos e consuetudinários, costumeiros do direito, e, claro, colocar um aspecto mais técnico, sobretudo pelos jurisconsultos, e também responsável, né, por boa parte do nosso direito civil, nosso direito privado, não é? Essas relações aí, de propriedade, contratos e tudo mais, né? Olha só, os juristas romanos separavam claramente o direito de usar uma coisa, a propriedade, da habilidade factual de usá-la e manipulá-la, posse. Olha só, a diferença entre posse e propriedade. Nós temos no Código Civil, você vai estudar isso muito bem. Também distinguiam entre o contrato e o delito como fontes de obrigações civis. Os contratos nominados, venda, trabalhista, aluguel, prestação de serviços, presentes na maioria dos códigos civis modernos, foram desenvolvidos pelos juristas romanos. O jurista clássico Caio inventou um sistema de direito privado, baseado na divisão entre pessoas, coisas e ações. Esse sistema foi usado por vários séculos e pode ser reconhecido em leis modernas como o Código Civil francês. E inauguram também a pessoa jurídica, essa ficção, né? Quer dizer, se você abre uma empresa, né, um CNPJ, você é uma pessoa jurídica, uma ficção. Eles também trabalhavam com essa ideia. Enfim, tem vários e vários pontos específicos que a gente poderia pensar aqui e mostrar a influência deles, mas também não teria nem como fazer, ficaria muito... não ficaria didático para o nosso formato aqui. Então lembrem, né? Roma muito associada à propriedade privada,
essa ideia de direito civil, um direito mais individualista para o sujeito, e, claro, essas noções de propriedade também com um fundamento religioso, e o aspecto técnico, o aspecto científico da jurisprudência, da doutrina criada pelos nossos amigos jurisconsultos, e também, quando a gente fala da parte mais arcaica, da parte mais tradicional, lembre da lei das 12 tábuas, do pater familias e do motivo de surgimento dela, essa questão aí das insurgências dos plebeus contra os patrícios. Certo, pessoal? Então, valeu aí, espero que tenham gostado, até uma próxima.